Antes de começar esse vídeo, eu gostaria que você mentalizasse, se você tem uma religião, se você é cristão, que você reze pela Ucrânia, pelo mundo, porque esse momento é terrível, é muito complicado imaginar. Eu não queria ficar adjetivando aqui, mas lembrando um pouco de como aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial. O Hitler começou assim, começou beliscando um pouquinho de alguma coisa, depois invadiu a Polônia, depois foi... tudo é muito aos poucos. Nas manipulações de linguagem que a gente vê na TV e na tentativa da volta da esquerda no país, é assim, eles ficam ali manipulando, beliscando aos poucos, mudando seus hábitos, fazendo você aceitar coisas absurdas. Semana passada foi divulgado um vídeo, aliás um áudio de um professor dizendo que roubar é profissão. O nível que chegamos, imagine isso, um mentecapto debilóide dando aula para crianças, sem o mínimo noção de ética e moral, dizendo que roubar agora é profissão. Daqui a pouco ser pedófilo vai ser profissão, daqui a pouco ser prostituta já é profissão, mas vai ser uma coisa glamurosa, já estão tentando, né? As novelas aí já tentam dar um ar de glamorização para coisas ruins, a glamorização do tráfico. Quando você assiste algumas minisséries, alguns filmes na Netflix, fica difícil às vezes você saber quem é o mocinho, quem é o bandido. Tudo meticulosamente ali tentado, orquestrado, executado, para fazer com que você perca as noções mínimas de ética e moral. Daqui a pouco matar o vizinho por coisas bobas tem um certo charme, vamos colocar aí. Lembre-se que na União Soviética, durante o período do regime comunista, você lesar o Estado era mais grave do que você matar o seu vizinho. Significava o seguinte: se você matasse o seu vizinho, você pegaria aí no máximo uns 10 anos. Mas se você fosse pego roubando o Estado, ou denegrindo a imagem do Estado, falando mal do Estado, você podia até ser executado. O Estado vira Deus dentro desse esquema todo. É a religião dos caras. E tudo se volta para que esses líderes tirem proveito disso, de que eles fiquem por cima da carne seca. Existe uma teoria bem simples com esses caras que é o seguinte: eles querem realmente acabar com a sua percepção de pobreza, mas não necessariamente acabar com a pobreza. É claro, ao acabar com o seu referente oposto, você perde a noção do que é pobreza. Ou seja, se todos forem pobres e miseráveis, de certa forma é como se eles conseguissem ali acabar com a pobreza. Claro, você olha para o lado, todo mundo ferrado, para falar um palavrão aqui, tá dois palitos, todo mundo ferrado, todo mundo pobre e miserável, e aí você não sabe mais quem é pobre, quem é miserável. Que é essa a ideia dos caras: se todos forem iguais, você não vai ter mais um referente oposto para você falar assim: nossa, eu preciso melhorar a minha vida, preciso trabalhar, preciso estudar, preciso fazer isso, preciso correr atrás. Você fica sem objetivos. O dia em que seu esforço, qualquer coisa que você fizer, não representar absolutamente nada, não vai mudar a sua vida, você para de fazê-lo. Você não tem mais incentivos para fazê-lo. Aqueles que já não têm vão achar ótimo, né? Se você falar para um mendigo que todos vão ser mendigos, ele vai dizer assim: mas para você que tem um mínimo de decência, uma vida básica, mínima com as coisas relacionadas às suas crenças, à sua família, a conquistar um mínimo de espaço daquilo que você acredita, nas coisas que você deseja, você vai olhar para o lado e não vai ter nada. A Ucrânia está passando um momento bastante difícil, esses caras estão tentando invadir, o mundo não vai fazer nada. O Biden, só para você saber, caso você já não tenha ouvido falar, há 5, 15 dias, 10 dias no máximo, ao encontrar cubanos tentando fugir de Cuba, no mar ali entre Cuba e Estados Unidos, o Biden devolveu os cubanos para Cuba. Isso é a mesma coisa que assinar uma sentença de morte para os caras. Quem é pego fugindo de Cuba ou passa 10 anos na prisão ou vai para o paredão para servir de exemplo para os outros. É a institucionalização do medo, da desgraça, do inferno,
Você não só não manda na sua vida, como sequer você pode sair daquele país. E tem imbecil aí tentando defender isso. E quando você vê grupos de pessoas com o mesmo vocabulário, com os mesmos comportamentos daqueles que defendem todos esses caras, e vem se dizer que é de direita os cambal, bandidos. Se o cara está atacando as mesmas pessoas e as mesmas ideias que a esquerda também ataca, o cara está junto com a esquerda. Se ele está defendendo exatamente as mesmas coisas, talvez te engane um pouco, você fica meio na dúvida. Mas se estão atacando e usando os mesmos vocabulários, se alguém ficar te xingando, te chamando de negacionista, de fascista, esses caras, eles são os fascistas, eles são os negacionistas. É dessa turma que eu tenho medo. E é essa turma, a falsa direita, que vai ajudar a esquerda a voltar ao poder. Então cuidado, cuidado, Biden é de esquerda. Por que ficaram tão incomodados com a ida do Bolsonaro? Não importa o que o Bolsonaro faça. Se conversa com tal país, como está acontecendo agora lá com os árabes, é porque não presta. Se não conversa, não presta porque não pode não conversar. Não importa. É como se a sua filha ou o seu filho não importasse o que eles fizessem. Essa turma sempre vai falar mal, sempre vai tentar denegrir, difamar. Obrigado pela tua presença aqui no vídeo. Até o próximo e espero que você curta, compartilhe, ajude a aumentar a relevância e a importância desses assuntos aqui abordados.